Boa noite, meus amigos. Espero que os senhores estejam todos muito bem. Bom, hoje foi 7 de setembro de 2025, então desejo a todos um feliz Dia da Independência, né? E eu gostaria de fazer umas reflexões a respeito da conjuntura política do Brasil atual, que eu acho que o momento pede muito bem isso, né? E eu estou gravando esse vídeo aqui no domingo à noite, né? Esse ano, 7 de setembro caiu no domingo. E como sempre, né, nos últimos anos aí, nós temos assistido momentos bem conturbados politicamente falando, justamente nesse dia, né? Nos últimos anos, todos os dias de 7 de setembro acaba sendo palco para manifestações políticas, coisas que não existiam no Brasil há um bom tempo, né? E bom, né, dentro de todo esse contexto que a gente está vivendo, confusão de Trump, Bolsonaro, Lula, né, democracia, toda essa confusão que vocês estão assistindo, todos nós estamos assistindo, né? Eu acho que cabe a gente tentar fazer uma análise, da gente tentar sintetizar para compreender de uma vez, né, o que está de fato em jogo no Brasil. Ou seja, qual é a verdadeira leitura, de uma forma resumida, sem estar apegada a interesses políticos, ou seja, uma análise fria da realidade. Né? Qual que é, se a gente for tentar resumir, sintetizar, qual é a real situação do Brasil no momento? Quem eu acho, eu vou tentar aqui desenvolver mais ou menos essa ideia, mas quem eu acho que fez esses dias, fez uma leitura bem precisa da atual situação, foi o professor Nildo Ourix, lá no podcast do Três Irmãos. Né? Para quem não sabe, o professor Nildo Ourix, ele é professor de alguma universidade lá no Paraná, é lá também do IERA, né? Do Instituto dos Estudos Latinos-Americanos. Né? Ele é um marxista, mas ele também é um nacionalista, coisa que muitos na esquerda, bandeira, né, do nacionalismo, que muitos na esquerda abandonaram. Né? E ele faz, eu gosto do professor Nildo, que ele basicamente faz uma leitura da atual situação política no Brasil como uma disputa entre, basicamente, né, tanto da esquerda quanto da direita, uma disputa por extensão, né, por extensão, uma disputa política entre as pautas do Partido Democrata e do Partido Republicano lá dos Estados Unidos. Basicamente é essa a atual situação. Né? Quando a gente está falando de direita e esquerda no Brasil, né, dadas não a direita e esquerda ideal na cabeça de muitos, mas a direita e esquerda ideal na cabeça de muitos, mas a direita e a esquerda reais, as forças políticas reais que estão em jogo no Brasil. Né? Basicamente, a disputa entre direita e esquerda no Brasil é, por extensão, uma disputa entre o Partido Democrata e o Partido Republicano dos Estados Unidos. Basicamente é isso. Né? O que é o Lula, se não a representação dos interesses do Partido Democrata dos Estados Unidos? O que é o bolsonarismo, se não uma representação dos interesses do Partido Republicano, do Trump, sobretudo, né, aqui na política brasileira? Basicamente esse é o cenário. Né? Mas o professor Nildo conseguiu descrever muito bem, né? Por isso eu acho que ele explica muito melhor do que eu, então eu recomendo que vocês vão lá, assistam o podcast dos Três Irmãos com o professor Nildo Ourix, né? Mas eu gostaria aqui tentar, né, nisso que ele falou, de tentar explorar um pouco mais detalhadamente aqui, né? Basicamente o que ele falou é o seguinte, né? Ele falou com toda, de forma cristalina, né, com toda a transparência possível, ele falou basicamente o seguinte: a atual situação do Brasil nós temos, por um lado, uma esquerda que perdeu completamente a conexão com o povo, isso já não é de hoje. Ou seja, a esquerda não consegue mais falar a língua do povo, e por isso mesmo ela é uma esquerda incapaz de mobilizar as massas. Não adianta chamar o Lula de
que o Lula é um líder de massas. Não é mais. O Lula foi um líder de massas lá nos anos 80, de forma inegável, mas hoje o Lula não é mais um líder de massas. A esquerda é incapaz, a esquerda no geral, né? Mas a esquerda, a gente está falando da esquerda do Brasil, é PT, o PSOL, o que é? É o lulopetismo. Isso é a esquerda real, a força real de esquerda no Brasil. Né? E essa esquerda é incapaz, sim, embora ela não queira enxergar isso, ela é totalmente incapaz de mobilizar as massas. Mas a direita, ela é capaz. É só a gente ver o que aconteceu hoje, né? No 7 de setembro. E, como tantas outras vezes vem acontecendo, a direita ela consegue mobilizar as massas, ela consegue colocar o povo na rua. E o pessoal da esquerda fica muito puto, né? Quando chama o pessoal, que a grande parte desse pessoal aí bolsonarista é tudo de classe média, né? Esses boomers aí e tal. Uma classe média, muito, claro, grande parte de uma classe média empobrecida, mas a esquerda fica muito puta quando chama a classe média de povo, né? A esquerda, o povo que a esquerda gosta é o povo pobre, o povo eternamente pobre, né? Que está sempre lá pedindo as migalhas do assistencialismo da esquerda, né? Isso para a esquerda é o povo, né? Agora, quando você coloca pessoas da classe média na rua, coisa e tal, que é de fato o povo, a classe média é o povo, né, na rua, a esquerda fica muito puta e muito ofendida. Não, isso não é o povo, isso é manipulação. Ela é incapaz de aceitar essa realidade. Ela não consegue aceitar que isso que a gente viu hoje na rua, por mais tosco que seja, pessoal com bandeira dos Estados Unidos, sabe? Uma gente completamente ignorante, sem uma compreensão real dos seus interesses, estão ali de massa de manobra, né? Visto que aconteceu com o pessoal lá de 8 de janeiro, né? Por mais que seja um pessoal idiota, imbecil, mas é o povo na rua pedindo as coisas mais toscas possíveis, mas é o povo ali, é o povo se mobilizando. E o povo está se mobilizando por quem? Pela direita. E a esquerda não quer aceitar isso. Ela quer ali, sabe, tentar debater não, ela quer tentar fazer parecer que existe um embate entre uma parcela do povo contra outra parcela do povo. A esquerda não quer compreender que a grande maioria do povo está contra ela, que ela é incapaz de falar com o povo. Aí muita gente pode dizer o seguinte, mas como se o Lula ganhou a presidência? Como se muita gente do povo votou no Lula? Mas aí o professor Nildo falou uma coisa que eu achei muito importante também. O Lula não é um líder de massas. Ele não consegue mobilizar. Se o Lula... Olha o que aconteceu hoje. Foi um fiasco o 7 de setembro que o Lula e o PT tentaram organizar. Agora, olha na Paulista, no Rio de Janeiro, o pessoal do bolsonarista aí lotou as ruas como sempre eles vêm conseguindo botar. Né? A esquerda não consegue nada. A esquerda, quando consegue mobilizar, o que ela consegue mobilizar é uma militância. E eu acho muito engraçado, né, esse pessoal aí da esquerda, né? Sempre quando eles começam, quando eles organizam esses movimentos, né, de militância e tal, coloca o pessoal da militância nas ruas, né? E ali diz que é o povo nas ruas, que os trabalhadores estão se mobilizando, e não aceitam que ali estão militantes de partido, né, de movimentos sociais, ou seja, estudantes. Aquilo não é o povo. Quando eu estou falando povo, é pessoas que não fazem parte de nenhuma afiliação de nada, vão por livre e espontânea vontade, né, para manifestar a sua indignação, ainda que não façam parte de movimento algum. Isso é o povo. Ora, isso está acontecendo pela direita, não pela esquerda. Né? A esquerda, quando começa a colocar certo, faz movimentos que são geralmente bem reduzidos, né, numericamente, sempre é composto por uma militância. Não é? Então, assim, o apoio que o Lula tem do povo é um apoio eleitoral. Foi isso que o professor Nildo falou. Ou seja, na hora de votar, o povo não vai para a rua. O povo não vai para a rua para defender ideologicamente a bandeira do Lula, coisa e tal. O pessoal vota no Lula, o pessoal mais pobre vota no Lula, porque muitos deles ainda têm uma memória afetiva do que aconteceu lá nos anos 2000, né? Ainda tem a ideia de que o governo do Lula pensa no pobre, aí, né? Todas aquelas medidas populistas ali e tal. Agora, esse negócio do gás para pobre aí, né? Então o povão,
né, mais pobre vota no Lula por conta dessas questões econômicas, né? Mas não ideológicas, né? E vota e presta esse apoio no momento da eleição. E a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem, porque o Brasil tá ruim, cara. O Brasil tá ruim. Apesar de tudo isso que o Lula e a esquerda e o PT representam, a situação do país não tá nada boa. Então a gente não sabe o que vai ser ano que vem nas eleições de 2026, né? O povo está insatisfeito, a inflação está muito alta, então a gente não sabe se o pessoal vai votar no Lula, esse pessoal mais pobre vai votar no Lula que vem, está muito incerto ainda, né? Então, assim, o que acontece? O povo mais pobre vota no Lula, dá esse apoio eleitoral a ele no momento da eleição, e nunca por uma motivação ideológica. Nunca por uma motivação ideológica. Né? Agora, o pessoal do Bolsonaro, o pessoal da direita aí no Brasil, eles não só são capazes de se mobilizar durante as eleições, mas fora das eleições, né? E o Bolsonaro, mesmo preso, mesmo estando inelegível, mesmo estando proibido de falar com a imprensa, de se comunicar, de sair de casa e tudo mais, mesmo assim, ele é capaz de encher o povo na rua, cara. E a esquerda não quer enxergar isso. A esquerda não quer enxergar isso e admitir. Cara, o nosso inimigo aí, ele tá conseguindo fazer o que a gente perdeu a condição de fazer. A capacidade de fazer. Né? Enfim. Então, isso é bom para deixar claro que o Lula não é um líder de massas, mas o Bolsonaro é. Por mais tosco que seja, ele é um líder de massas. E dito isso, qual é a real situação política do Brasil? E aí o professor Nildo, né, ele descreveu perfeitamente a realidade, que ele falou basicamente o seguinte: olha, a real situação do Brasil é o seguinte, né, nós temos um Estado, um modelo de Estado que está em fase terminal. Eu estou aqui parafraseando ele, né? Não lembro as palavras exatas, mas eu vou tentar explicar para vocês dando o mesmo sentido do que ele falou, né? Isso aqui são palavras minhas, né? Mas eu estou apenas parafraseando o que ele disse. A gente tem um Estado completamente falido, em estado terminal. O povo, a população, não acredita mais que qualquer mudança, e as mudanças são necessárias, de que qualquer mudança há de vir pelo Estado atual. O povo está pedindo, e a situação está pedindo, uma ruptura política. O modelo de Estado brasileiro que a gente tem, ou seja, esse fisiologismo da política brasileira, do Congresso brasileiro, o presidencialismo de coalizão, em que o presidente não consegue fazer absolutamente nada se não ter aquele toma lá da cá com o Congresso, né? Esse tripé marco econômico de ajuste fiscal impossibilita, e uma fora de outras questões constitucionais que impossibilitam o Brasil de se desenvolver economicamente. É impossível ter um projeto de nação, desenvolver este país com o modelo de Estado, com a Constituição que a gente tem, com o modo como o Estado e a política brasileira estão constituídos. Isso tem que acabar. Esse presidencialismo de coalizão tem que acabar. Esse fisiologismo da política brasileira que ele é de um jeito tal para engessar qualquer tipo de mudança. Sabe? Todas essas reformas que querem fazer sempre para cair a conta em cima do povo e para sempre pagar os juros da dívida. Ou seja, se a gente não sair disso, pessoal, a gente, sabe, não tem esperança. Não adianta você votar em A ou B que a coisa não vai mudar. Não vai mudar. Para ter uma mudança, às vezes para a gente dar um passo além, a gente precisa acabar
com o que está, com aquilo que já não mais funciona. Ora, daqui a 4, 5 anos vamos ter o centenário da Revolução de 1930. Aquilo foi uma ruptura política que criou o Brasil moderno. O Brasil só começou a se industrializar a partir dali. O Brasil criou um Estado moderno a partir dali. O que existia antes era a República Velha. Ora, se não tivesse ocorrido a Revolução de 30, o que teria acontecido no Brasil? O Brasil teria ficado muito mais para trás e muito mais tempo. Então, naquele momento, aquela revolução, aquela ruptura foi necessária. E a gente está no momento, né? É uma grande coincidência, né? 1930, 2030. A gente está no momento análogo. A gente precisa de uma ruptura, é preciso uma mudança. Porque senão a coisa não vai mudar, cara. A coisa não vai mudar. Então, uma mudança ela é necessária. E o povo percebeu essa mudança. E aí é que está o ponto. Quem se colocou na política, na cena política, como o agente transformador que vai ocasionar essa mudança, foi justamente a direita e o Bolsonaro. Ele que se colocou como o antissistema, o cara que é contra, aquele outsider, o contra que está tudo, né, contra tudo que está aí, todo o modelo vigente, ele é que vai trazer o Brasil novo. E o povo que tem essa reivindicação legítima, que percebe isso no dia a dia, de que, cara, é preciso mudar alguma coisa. Esse Congresso é todo corrupto, esse Estado é falido, isso aí, esse Estado tem que acabar, ele tem que derrubar esse Estado e construir outro. Quem é que vai fazer isso? Aí o Bolsonaro vai numa aventura política de querer dar um golpe, coisa e tal, o pessoal, porra, esse é o cara que tá querendo mudar as coisas, então vamos apoiar ele. Que a gente tem que acabar com tudo que está aí. E qual que foi o erro da esquerda? O erro da esquerda é justamente defender uma democracia em abstrato. Ou seja, quando o povo vê o Lula dizendo, não, nós temos que prender esses terroristas do 8 de janeiro, né? Esses golpistas que queriam destruir a democracia. O que o povo sente? Vai, cara, essa democracia me ferra, cara. Eu tô cagando e andando pra essa democracia, eu quero que essa democracia se foda, eu quero que ela seja derrubada mesmo, porque é ela que tá ferrando a gente. Aí vem um Lula, né, com toda aquela demagogia, dizer que nós somos os defensores da... É porra nenhuma, né? O Lula é um falso, né... E aí ele se coloca como defensor da democracia em abstrato. Nós temos que defender a democracia. O povo esquece, o povo fica mais puto ainda. Tá vendo? Por isso que a gente é contra o Lula, por isso que a gente é contra o PT, porque ele é a favor a tudo isso que tá ferrando a gente. O povo tem legitimidade nesse sentimento, nessa reivindicação. Qual que é o erro? O erro é cair nas garras do bolsonarismo, porque o bolsonarismo é um falso antissistema. O Bolsonaro nunca esteve, mesmo se ele tivesse dado um golpe de Estado, vamos tentar imaginar se o golpe de Estado do Bolsonaro tivesse sido bem sucedido, o que teria acontecido? O que teria acontecido? O Bolsonaro também nunca teve nenhum projeto de nação. Nunca teve. O bolsonarismo não tem um projeto de nação para o Brasil. Um projeto de desenvolvimento nacional, investimento em ciência e tecnologia, se tornar, no cenário internacional, uma grande potência, não só econômica, mas uma potência política. Se o Brasil quisesse construir, por exemplo, a bomba atômica, e o Trump lá dissesse, não, você não vai construir, você acha que o Bolsonaro ia peitar o Trump? Eles iam aceitar o que os Estados Unidos, as diretrizes dos Estados Unidos certinho. Então eles nunca tiveram um projeto para o Brasil, por exemplo, como a China tem um projeto de como ela se enxerga daqui a 50 anos, o bolsonarismo não tem esse projeto. A pauta do bolsonarismo é simplesmente um liberalismo econômico extremado. Ou seja, derrubar o Estado brasileiro total, porque qual que é a retórica, a mensagem? Olha, o que ferra vocês, população, é o Estado brasileiro. Isso é um pouco verdade, a gente acabou de ver aqui. Em outro vídeo, eu vou tentar explicar aonde que está a falsidade desse pensamento aqui.
que é um pensamento muito... Ele tem um quê de verdade, mas ele é muito superficial, ele não pega no fundo do negócio, onde que está a essência das coisas. Mas ele diz, olha, o que está ferrando vocês, população, é o Estado brasileiro. Então, se a gente acabar com esse Estado, né, tudo vai melhorar. Aí o pessoal vê, porra, é verdade. Eu não consigo melhorar de vida aqui porque o Estado me cobra muito imposto, porque, enfim, né, tudo que o Estado faz é só para me ferrar, coisa e tal. Então, se chega um cara dizendo que vai privatizar tudo, que vai cortar tudo que é imposto, blá, 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 porra, vou votar nesse cara. Eu vou apoiar um golpe de Estado, uma aventura política desse cara. Porque ele é o cara que disse que vai destruir aquilo que está nos ferrando. Tá entendendo? E aí é que tá o ponto. E aí é que tá o ponto. O que representa o bolsonarismo? Por que ele é um falso antissistema? Porque a gente sabe que quem manda em qualquer país, sobretudo no Brasil, são as elites econômicas. Aqui no Brasil, no caso, uma elite econômica completamente atrelada aos interesses de uma elite transnacional, né? Que sempre se manteve com o seu poder econômico, mantendo o Brasil na sua condição de subserviência e de eterna colônia, exportador de commodities e matéria-prima. Essa elite que manda na política brasileira, coisa e tal, ela lucra, ela se mantém no seu poderio econômico com essa condição do Brasil. Então ela não tem interesse algum em desenvolver isso aqui politicamente, economicamente, zero, industrializar, nada disso. Ela não quer nada disso aqui. Só que ela, né, ela sempre gostou desse modelo que a gente tem de democracia, né? Que deixa tudo engessado, é aquele toma lá da cá, que no final, né, financia os seus representantes, e aí nada anda, nada desenvolve, fica tudo parado para ela sempre ficar na sua atual condição. Só que às vezes ela quer uma coisa mais radical também, para que seja, porque na democracia, mesmo que seja uma democracia burguesa, que faça tudo, né, que todos os ali no Congresso sejam os representantes dessa burguesia, dessa elite econômica, mas de qualquer forma, numa democracia mais ou menos funcionando, você tem um espaço para um certo diálogo, você tem que sempre conversar com uma oposição, com representantes de outros grupos sociais e coisa e tal, e aí a coisa fica muito devagar, e às vezes essa elite, ela tá precisando avançar, ela quer coisas mais rápido. E talvez aí que nesse caso, uma ditadura, ou se você derruba a democracia, talvez aí que nesse caso você consiga fazer mais ou menos isso com uma certa rapidez. Então, por exemplo, se o Bolsonaro tivesse ganho, todas as reformas, né, que a elite, que a Faria Lima, o pessoal tá em cima do governo para ele provar, né? Por exemplo, o governo vai lá, o radar corta, gasta, aumenta o imposto, tudo para quê? Para arrecadar mais dinheiro, sobrar mais dinheiro para pagar os juros da dívida, que é o que eles querem, né? Reforma, privatização disso, reforma disso, daquilo, coisa e tal, que é sempre o quê? Para beneficiar ela economicamente, só que às vezes nessa democracia, isso aí que fica muito lento. Aí cria um projeto, aí um grupo não gosta, aí tem que voltar para conversar e não aprova, blá, blá, e quer dizer, o que ela já demonstrou é que ela quer essas reformas para ontem, e o governo está demorando. O Lula também é um falso, ele é um falso nacionalista, um falso governo do povo, porque via a agenda do radar é uma agenda que está atendendo os interesses dessa elite econômica, mas está atendendo de um modo devagar, eles querem uma coisa mais rápida. E na democracia, às vezes, a coisa demora mesmo. Por isso que, às vezes, se você derruba a democracia e você tem mais liberdade para poder fazer o que você quer, essas reformas que a elite econômica brasileira quer iriam vir mais rápido. Então vamos supor que o Bolsonaro tivesse dado um golpe aí, hipotético, né? E tivesse se tornado um ditador. Todas essas reformas aí que eles estão em cima para que o governo aprove, né? Tudo isso ia ser assim, ó, ia ser sem burocracia nenhuma. Eles iam falar, eles iam estar diretamente no poder. É aí que está o ponto. E é por isso que o Bolsonaro é um falso antissistema. Porque ele não está aí, ele está aí para derrubar essa democracia brasileira, essa direita brasileira. O que ela quer acabar é com o modelo de Estado brasileiro, que de fato é horrível e tem que ser mudado. Mas tem que ser mudado para um outro tipo de Estado. Mas não é isso que a direita quer propor ao Brasil, que ela quer derrubar esse Estado para que essa elite econômica consiga passar suas pautas diretamente, sem qualquer crivo de ninguém, sem passar por diálogo com ninguém.
É fazer o que ela quer e ponto final. É isso que a direita está fazendo com o Brasil. Então, vocês estão percebendo a complexidade da situação que a gente está? Por um lado, a gente precisa de uma ruptura. A esquerda é incapaz de mobilizar as massas e se colocou nessa defesa da democracia, se colocou na defesa desse Estado brasileiro que está falido e que de fato tem que acabar. O povo vê isso e fala, cara, eu não apoio em nada esse Estado, eu quero que esse Estado de fato seja derrubado, e essa pauta é legítima, e aí quem vem com essa pauta anti-Estado, de derrubar, de estabelecer uma certa ruptura, é justamente a direita. Então a gente, olha só a situação, uma esquerda incapaz de mobilizar as massas, a necessidade de uma ruptura e uma alternativa que só está vindo pela direita, e que é uma falsa alternativa, porque ela não está para derrubar o velho. Não está para derrubar o velho, muito pelo contrário. Como eu acabei de explicar aqui. Não sei se eu estou conseguindo me explicar direito aqui, eu estou falando, não programei nada para fazer esse vídeo, estou falando aqui, né, a esmo, mas tá vindo na minha cabeça, mas o cenário é esse. Esse é o cenário. O que a gente de fato precisa? A gente precisa de uma ruptura, isso é. A gente precisa mobilizar as massas. E a gente tem que ter uma alternativa entre a esquerda e a direita. Porque essa esquerda, ela é incapaz de qualquer mudança e transformação. A esquerda brasileira se tornou incapaz de qualquer mudança e transformação. Acabou. Não fala mais a língua do trabalhador, perdeu completamente o fio da meada, não sabe mais interpretar o Brasil, o brasileiro, só sabe importar pautas lá do Partido Democrata Americano, identitarismo aqui e acolá, coisa completamente alheia à realidade brasileira, não sabe pensar o Brasil, não sabe compreender o Brasil, né? Só sabe importar conceitos de universidades americanas e aí, obviamente, o povo vê isso e fica com um asco desse pessoal, né? Uma esquerda completamente incapaz de qualquer transformação social, a necessidade de uma ruptura e uma alternativa de ruptura aí que só está vindo pela direita, infelizmente. Então a gente precisa de uma alternativa entre a esquerda e a direita. A gente precisa de uma alternativa verdadeiramente nacionalista, mas que seja capaz de dialogar e mobilizar as massas, fazer a massa tentar, meu Deus do céu, fazer com que as massas, esse pessoal que estava na rua lá, um bando de ignorante, coitado, mas tem um sentimento legítimo, mas estão alienados, estão enganados. A gente precisa alertar esse pessoal. Né? E falar, cara, vocês estão indo pro lado errado. Como é que a gente vai estabelecer essa ruptura? Quem que vai ser o agente transformador? Né? Então, a gente precisa, né, por um lado, tirar essa bandeira do antissistema da mão da direita e trazermos nós, os nacionalistas, a verdadeira bandeira antissistema, que fala duro contra o Estado atual, que esteja disposto, sim, a estabelecer uma ruptura, né? Mas que seja uma ruptura para criar um novo Estado brasileiro, um Estado novo, tal como foi lá em 1930, 37, 40, com Getúlio depois, né? Para se criar um novo modelo de Estado. Um Estado forte, sim, que pense no interesse de todos e não apenas dessa elite econômica que está sabotando a política brasileira e está levando todo mundo para a ruína e para o buraco. Essa é a nossa real necessidade e é a verdadeira leitura do cenário e da conjuntura política atual. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha tentei aqui ser conciso, né? Mas essa é a situação, pessoal. Então, hoje foi o 7 de setembro, dia da independência do Brasil. O Brasil ainda não é um país independente. O Brasil ainda é um modelo, ainda é um esboço do que pode ser, né? Que a gente precisa de um projeto nacional. E quando eu falo projeto nacional, não é só um projeto econômico, é um projeto de nação. Ou seja, é a gente pensar como é que a gente quer estar daqui a 50, 100 anos, não apenas economicamente falando, mas quem é o brasileiro que a gente quer
Qual é o brasileiro que a gente quer construir para o futuro? O que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos netos? Em termos de cultura, em termos de educação, em termos de compreensão do mundo, da realidade. Né? Agora, o Brasil está numa situação completamente deplorável, né? As pessoas, a juventude hoje completamente apática, sem esperança nenhuma, imersos num lixo cultural tremendo, uma alienação absurda. Então, cara, a gente precisa de fato de um projeto que englobe todos os aspectos da vida, não só econômico, viu? A pessoa só fala em economia, mas é algo que vai muito além da economia. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido mais ou menos um manifesto, uma convocação, uma exortação para as nossas reais necessidades, que vocês reflitam muito bem sobre isso. Tudo bem? Feliz 7 de setembro a todos, uma boa semana e até a próxima.